constitues eos príncipes, constitues eo príncipes super homine terram. Pelo sinal da Santa Cruz, ela nos deu Nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reverendíssimo Padre Ednei, caríssimos irmãos, hoje celebramos a solenidade externa da festa de São Pedro e São Paulo. São Pedro e São Paulo, duas colunas de suma importância para toda a Igreja. Esses dois apóstolos estão unidos na festa de hoje. São Pedro, o primeiro Papa, o príncipe dos apóstolos, o chefe da barca da Igreja. São Paulo, o grande apóstolo das gentes, que se dedicou à conversão dos pagãos. A importância que São Pedro tem no colégio apostólico é a mesma importância que São Paulo tem no meio dos pagãos. É aquele que une todos eles em torno de Nosso Senhor. Porém, hoje, quando celebramos os dois, São Pedro meio que rouba a cena. Por isso, a Igreja faz no dia seguinte uma comemoração de São Paulo, que esse ano não podemos fazer, porque coincidiu com o domingo, dia de hoje. São Pedro, ele era um homem pobre, rude, simples, um pescador que encontrou Jesus enquanto pescava com Santo André, seu irmão. Jesus, assim que o viu, logo lhe disse: segue-me e te farei pescador de homens. E logo São Pedro deixou tudo, seguiu Nosso Senhor. Até então o seu nome era Simão, mas Nosso Senhor o mudou para indicar a missão que lhe seria confiada. São Pedro deixou tudo, recebeu um novo nome, começou a acompanhar Nosso Senhor e nunca mais o abandonou, exceto algumas fraquezas humanas que o assaltaram, especialmente no momento da paixão de Nosso Senhor. São Pedro, portanto, tornou-se fiel a Jesus, embora ele mesmo lembre a Jesus a sua infidelidade, lembre a Jesus a sua condição de pecador, quando ele diz, diante do milagre de Nosso Senhor: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Mas é o mesmo São Pedro que depois também vai ousar perguntar a Jesus: Senhor, nós que deixamos tudo para te seguir, qual será a nossa recompensa por isso? No chamado de São Pedro, Deus quer mostrar-nos que das criaturas mais fracas e inábeis pode fazer grandes homens e com elas mudar a face da terra. Deus escolhe o que é fraco no mundo exatamente para confundir o que é forte, pois a humildade é o fundamento do cristianismo. O próprio Deus, ao se manifestar, quando quis se manifestar do modo mais extraordinário possível, se manifestou na humildade da encarnação da manjedoura. A vida dos apóstolos foi uma vida admirável, especialmente a vida de São Pedro. Tendo abandonado tudo para seguir Nosso Senhor, não voltou atrás na sua resolução. Continuou depois de Jesus a obra do Salvador. Copiou em si a vida de Nosso Senhor. Pregou com o seu exemplo, mais com o seu exemplo e com sua virtude do que com as suas palavras. Traduziu nas obras de sua vida aquilo que ele aprendeu ao vivo de Nosso Senhor. Portanto, caríssimos irmãos, a festa de hoje nos lembra a grande figura deste apóstolo tão importante para a Santa Igreja. São Pedro sempre tinha presente a sua lamentável queda ao negar Jesus e procurou que fosse contada nos evangelhos para que a sua fraqueza fosse conhecida por todos, e procurou também por todos ser reconhecido como aquele que negou Jesus, não uma, não duas, mas 3 vezes. Por isso, a sua compunção se igualou à sua falta, e podemos afirmar que a sua humildade não foi menor do que a sua dignidade.
A festa de hoje, portanto, nos acusa. Ao contrário de São Pedro, alimentamos em nós muitas vezes um fundo de orgulho, mesmo errados, mesmo conhecendo que estamos no erro, cultivamos no interior o orgulho secreto, procuramos a estima dos homens e temos horror às humilhações. Nos chamamos ou desejamos ou queremos, até procuramos a humildade, mas quando alguém nos humilha, nós somos os primeiros a levantar a cabeça, e se não dizemos com palavras, dizemos com o nosso olhar e com as nossas atitudes. Quem é você para falar assim comigo? Você sabe quem eu sou? Eu sou o padre aqui, eu sou o presidente dessa associação, eu sou a pessoa que reza o texto aqui, eu sou o tal. Isso não é nada. São Pedro soube reconhecer sua culpa. É exatamente aí que está a grande qualidade de São Pedro. Duas pessoas traíram terrivelmente Nosso Senhor na paixão. O primeiro foi Judas, que o vendeu. O segundo, São Pedro, que o negou 3 vezes. Mas nas duas pessoas nós vemos atitudes diferentes. Em Judas nós vemos o desespero humano. Depois do erro cometido, não vendo mais solução, entrou em desespero. Não havia esperança para ele, na sua mente, não havia esperança para o perdão, e por isso pôs fim à sua vida. São Pedro passou pelos mesmos sentimentos, mas reconheceu que, apesar do seu erro ser grande, buscou o perdão, buscou a reparação. Por isso a tradição diz que São Pedro, todos os dias à noite, de madrugada, levantava e ficava esperando o galo cantar para chorar as suas faltas, de tal modo que o seu rosto, seus olhos já eram marcados por 2 grandes covas, de onde fluíam abundantes lágrimas todos os dias. E assim, até nisso, até no seu arrependimento, ele é exemplo para nós. A vida do Salvador foi um martírio, um sofrimento constante, e a esses dois apóstolos aconteceu a mesma coisa. São Pedro chorou toda a vida, nós, porém, carregados de pecados, prova disso é a nossa fila de confissão. Nós que sempre buscamos a confissão, não porque somos santinhos, mas porque somos pecadores, não gostamos que ninguém aponte para a nossa ferida. Não gostamos que alguém nos lembre que nós somos traidores do amor de nosso Senhor. Deveríamos, já que copiamos em nós as faltas de São Pedro, a negação de Jesus por meio dos nossos próprios pecados, deveríamos também imitá-lo na sua compunção, nas suas lágrimas, no seu espírito de arrependimento. No Evangelho que nós acabamos de ouvir, Nosso Senhor questiona o colégio dos apóstolos. Quem é que os homens aí fora dizem que é o Filho do Homem? Eu. E eles começam a dar as respostas que ouvem as pessoas falando. Eu acho que o Filho do Homem é João Batista. Eu acho que é Jeremias, que é algum dos profetas. E Nosso Senhor então muda a pergunta: e para vocês, quem é o Filho do Homem? Quem eu sou? São Pedro, não só como impulsivo, como nós tantas vezes constatamos, mas falando em nome de todos os apóstolos, São Pedro faz essa bonita confissão: Tu és Cristo, Filhos Dei vivi. Vós sois o Cristo, o Filho do Deus vivo. E por isso mereceu de Nosso Senhor o elogio: Tu és feliz, João, filho de Simão, filho de João, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. São Pedro, portanto, ao falar em nome de todos, merece de Nosso Senhor o elogio, porque fala inspirado pelo próprio Deus. E aqui nós já começamos a ver como é a função do chefe da Igreja Católica. O
Hoje nós celebramos também o dia do Santo Padre, o Papa. Quantos papas já passaram na história da Igreja? Alguns muito santos, admiráveis, alguns que deveriam voltar a serem celebrados com o grau máximo de festas na Igreja para trazer de volta o fervor nos fiéis. Outros, nem tanto. Outros não só escandalosos, imorais, pecadores, pessoas que sentaram no trono de São Pedro e causaram o escândalo do próprio mundo, mas que apesar disso não foram instrumento de profanação ou de mudança na doutrina, porque independente de quem senta na cadeira de São Pedro, é sempre São Pedro quem conduz a barquinha. Hoje, quantas vezes e tanto se fala de crise na Igreja, mas crise na Igreja não é novidade. Imagine Jesus vivo, fundando a Igreja, no momento mais solene, quando ele é suspenso na cruz, a crise já está instaurada. Os 12 que deveriam ser e seriam as 12 colunas da construção da Igreja, um o vendeu, outro o negou 3 vezes e todos os demais fugiram. Quer crise maior do que essa? Quer derrota maior do que essa? Humanamente falando. Portanto, caríssimos irmãos, não coloquemos uma luneta, um aumentativo nas quedas, nas faltas, nos deméritos desse ou daquele Papa, desse ou daquele governante, que desde o princípio foi assim. O primeiro grande Papa celebrado até hoje foi um negador de Jesus. Se converteu, reparou seu pecado, mas isso não apaga o seu passado. Tanto é que ele fez questão de deixar registrado nos evangelhos pela sua pregação: eu neguei Nosso Senhor 3 vezes. Portanto, se é João Paulo II, se é Bento XVI, se é Francisco que se senta no trono de São Pedro, a nossa segurança, a nossa alegria e motivo da nossa obediência deve ser essa certeza: é sempre Pedro quem governa a barquinha da Igreja. A Igreja de Cristo é a sociedade espiritual, é visível e está construída sobre o rochedo vivo que se chama Pedro. Sem dúvida, como diz São Paulo, o próprio Cristo é a pedra angular, da qual primordialmente depende toda a firmeza e solidez deste edifício divino, e os apóstolos são também os seus fundamentos. Contudo, essas 3 verdades estão concatenadas e corroboram, porque os apóstolos não são um fundamento no mesmo grau que Pedro. O próprio Pedro tem o seu fundamento em Jesus, pedra angular, divina, e os outros apóstolos estão fundados em São Pedro. Foi a São Pedro que Nosso Senhor deu também o mandado de confirmar os seus irmãos na fé. É, portanto, Pedro, que é por vontade de eleição de Deus, o fundamento visível, inabalável, unido e principal, constituído pelo Senhor, que assegura à Igreja a sua unidade, a sua estabilidade. Por isso, não podemos cair no erro de pensar que existe um católico, verdadeiramente católico, sem o Papa. É a mesma coisa dizer que existe um corpo por aí andando sem a sua cabeça. Isso não existe, isso é fantasia. Assim como a sua vida foi gloriosa, gloriosa também foi a partida dessas colunas da Igreja do nosso meio para entrarem no céu e serem coroados. Uma vida tão apostólica e santa como a de São Pedro e São Paulo merecia e de fato foi glorificada com uma coroa no fim da vida. Pois tendo combatido o bom combate, receberam a coroa de Nosso Senhor. São Paulo e São Pedro, no mesmo triunfo, celebrados na mesma festa, cada um a seu tempo,
mas unidos na Sagrada Liturgia, tornam-se a glória da Santa Igreja Católica. Por isso, nós poderíamos dizer hoje: ó feliz Roma, que fostes consagrada pelo sangue glorioso desses dois apóstolos, como és feliz, tu és eterna. São Pedro, como se conta na tradição, na época da grande perseguição aos cristãos em Roma, fugindo juntamente com os demais cristãos, viu Nosso Senhor, mas não o reconheceu de primeira. Nosso Senhor o saudou, perguntou onde ele iria, e São Pedro, saindo da cidade, dizia que estava fugindo com os demais cristãos. O que poderia parecer até honesto: o pastor vai para cuidar das ovelhas, se as ovelhas estão saindo, fugindo, o pastor vai junto. Mas Nosso Senhor fez o caminho contrário, e entrando na cidade. E por isso São Pedro entendeu que aquela visão só podia ser Nosso Senhor, que o convidava agora a entrar na cidade e enfrentar a morte para receber a coroa da justiça. Por isso, caríssimos irmãos, São Pedro até o fim continuou firme no seguimento de Nosso Senhor. Até o fim tentou copiar Nosso Senhor em tudo, conservando algumas particularidades, como por exemplo, sendo ele condenado à morte em cruz, pediu quase como que um último favor para ser crucificado de cabeça para baixo, para não ter morte semelhante, ou pelo menos igualzinha à de Nosso Senhor. Queria morrer, ao menos de um detalhe diferente da morte de Jesus, porque não se julgava digno de entrar no céu, de entrar no paraíso, do mesmo jeito que Nosso Senhor mereceu abrir aquelas portas então fechadas pelo pecado. Caríssimos irmãos, quem poderá descrever a honra que devemos prestar a São Pedro, príncipe dos apóstolos, sob o qual foi construída a Santa Igreja Católica? Toda a honra prestada a Pedro é honra prestada ao próprio Senhor. Onde está Pedro, aí está a Igreja. Não existe verdadeiro católico sem Pedro, sem o Papa, sem o doce Cristo na terra. A cada época, Deus concede aos fiéis o Papa mais conveniente, ora para a sua edificação, ora para a sua correção e disciplina, ora para a sua provação e castigo, mas sempre o Papa que é da vontade de Deus. Não importa as maracutaias que se fazem no momento da eleição, no fim prevalece a vontade de Deus. De nossa parte, tenhamos grande amor, grande reverência ao Pai comum da cristandade, amor filial para com o Santo Padre o Papa, pois ele é Pedro, ele é Cristo, que continua governando e guiando a barquinha da Santa Igreja Católica, e que Deus nos ajude. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.